Olá, olá pessoal, este é o Céu da Semana, a nossa live periódica que observa os movimentos celestes, os movimentos astrológicos, que baseiam os movimentos, os ingressos, os aspectos que envolvem a semana deste período de 27 de agosto a 2 de setembro, últimos dias de agosto. Olha o tempo passando, semana começando aí com Marte em Libra, ingresso de Marte em Libra, temos oposição Sol-Saturno, Urano retrógrado, já vemos aí semana que Mercúrio e Vênus vêm retrógrado também, né? Então, questões aí propensas a revisões, a reposicionamentos, a voltar contatos, essas situações costumeiras em tempos de Mercúrio retrógrado, planetas pessoais retrógrados e movimentos aí que chegam ao longo da semana que abordaremos aí para vocês. Semana de lua cheia em peixes também, né? Então, tempos aí que esmiuçaremos essas informações. Boas-vindas a quem chega, boas-vindas a quem nos assiste também ao longo da semana, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a qualquer dia, momento da semana também. Então, começando aí um período semanal de últimos dias librianos, como é que estão sentindo aí momento de Mercúrio retrógrado? Tudo dentro dos conformes, nada de transtorno, nada de problemas ou revisões, né? Boa noite, Ana Martins, boa noite, pessoal que chega, Paula Fonseca, Juliana, galera que nos acompanha. Nós vivemos aí a semana que Mercúrio retrogradando, Vênus retrogradando também, então uma mega cena de retrógrados aí, porque temos 6 retrógrados. Saudações, Ju! 6 retrógrados aí, né? Mercúrio, Vênus, Urano, que retrogradará também, Júpiter, Saturno. Boa noite, Paula! Então, começando aí, antes de falar dos retrógrados, um movimento que acontece já domingo, dia 27, é o de Marte em Libra. Marte ingressa em Libra domingo, dia 27, né? Tudo mercurianamente tranquilo, Juliana? Então tá bem, então bom sinal, né? Já sem grandes casos de aflição. Então, boa noite, Bia, boa noite, pessoal que nos acompanha. Então, Marte chega a Libra no domingo, Marte ingressa em Libra. Então, o ingresso de Marte em Libra dá um certo start numa mudança de postura até em relacionamentos, em questões sociais. Boa noite, Caia Flor! Também movimentos que testam a nossa disposição de iniciativa também, né? Marte, quando ingressa em Libra, é interessante porque pede um certo exercício de diplomacia, num contexto de questões sociais, de uma certa sociabilidade, né? Nada em pânico, né, Juliana? Então tá bom. Então, tempos aí de Marte em Libra é interessante para bons momentos sociais ou tomada de decisões que envolvam uma aproximação de vínculos ou de convívios ou de uma certa interação, né? Esclarece algum tipo de questões junto a meios sociais ou até em sociedade. Um tempo aí também de reflexão num certo posicionamento de vínculos ou convivências sociais, num sentido geral, né? Martim Libra dá um bom time também para um exercício de questões de romantismo, de preocupação com quem gosta, com o próximo, né? Com o elo. Então aponta essa tendência. Também é um exercício na questão do poder de decisão, porque Marte, para quem não sabe, é regente de Áries e quando ele ingressa em Libra, ele está em exílio. Então ele está no signo oposto ao que ele rege, que é Áries, né? Ele também rege Escorpião. Mas como ele está em Libra, ele está em exílio. Para quem tem Marte em Libra no mapa natal, né, Caia? Boa pergunta. Também dá indício. É o retorno de Marte. Pega a casa 9, né, Santos? Então, a casa 9 aí, a área de Libra, tem indício da questão de conhecimentos, de temas do estrangeiro, contatos à distância, viagens, bom para atualizar conhecimentos, bom para temas associados a aprendizado, bom para temas que envolvam
uma condição também de tratativas de casa 9, que é temas burocráticos, temas de justiça, pendências, né? Então envolve essa área também. No caso, Caia Flor perguntou quem tem Marte em Libra. É o retorno de Marte. Marte esteve em Libra pela última vez ali por outubro de 2021, se não me engano, né? Então, é um momento de transição na área de Libra e também na área de Áries, que Marte é regente. Então, algum start, alguma demanda de atenção, alguma demanda de experiência nessas áreas, ou um start, né? Esclarecer um upgrade de questão na área de Libra, para quem nasceu com Marte em Libra ou em Áries. E o trânsito em si, em Libra no geral, né? Marte em trânsito vai passar na casa 1, aí Lua em Peixes. Então, a casa 1 é associar, é o ascendente, a casa 1. Então, é ações, impulsos, né? Quando Marte passa no nosso Sol, quando Marte passa no nosso ascendente, a gente é propenso a ter uma condição mais de ação, de iniciativa, ou um tempo até um pouco de ansiedade, um pouco além da conta. Oi, Renata, boa noite! Então tem aí um tempo especial para tomada de atitude, para ação, desperta uma certa ansiedade e às vezes dá uma certa pilhada. Pode ter um cuidado aí para não ficar um pouco impaciente quando Marte passa pelo ascendente ou pelo nosso Sol, né? Então, uma ponderação aí, né? Se tem Marte em Áries nas 5, né, Marte? Então, aquela história que eu disse, olhar a área de Libra, porque é onde Marte está em trânsito, não é o seu Marte, né? Mas como você tem Marte em Áries, é do lado oposto ao teu Marte. Então, vale um cuidado também para quem é de Áries ou quem tem Marte em Áries, para que não desperte uma ansiedade ou não fique um pouco pilhado ou ansioso com questões associadas à iniciativa, né? Outra questão é, habitualmente, as pessoas que em geral são mais decididas, mais impulsivas ou mais ansiosas, quando Marte está por Libra, é um exercício para dar uma diplomaciada na história, né? Um exercício diplomático para ponderar, né? Oi, Aline, boa noite, bem-vinda! Então, o Marte, quando tem movimento por Libra, ele dá um exercício de ação ou de ponderação para quem é mais ansioso, mais ativo, um exercício diplomático, né? E para quem tem Marte em Libra, por exemplo, eu tenho Marte em Libra, tá? Quem tem Marte em, ou para a pessoa que é mais ponderada, tem dificuldade de ação, tem dificuldade às vezes de tomar a iniciativa entre escolher o sorriso e o colinos na hora de comprar pasta de dente, ou, né, trocentos planetas em Libra, né, Aline? Sabemos bem dessa questão. Então, para quem tem ali muita ponderação, o Marte em Libra é um exercício também para ação, para iniciativa, para, né? Então é o 8 e 80, né? Quem pondera demais é testado a escolhas quando Marte passa por Libra. E quem é mais ansioso, é mais ativo, né? É propenso a dar uma segurada e a um exercício diplomático. Então Marte em Libra recomenda um exercício diplomático, né? Então aí a galera com posições em Libra pode ser testada a tomada de decisões de forma especial, ok? Então é um princípio aí, Marte em Libra para começar a semana. No domingo também nós temos oposição Sol-Saturno, né? Tem que ter uma oposição para apimentar a semana, né? Oposição Sol-Saturno, tá lá, ó. Oposição Sol-Saturno no eixo 3 graus de Peixes, 3 graus de Virgem. Oposição Sol-Saturno recomenda paciência com questões associadas a lugares, pessoas e padrões no sentido geral. Saturno não é um planeta associado a padrão, a cronograma, a ritmo, né? A planejar a longo prazo. Quando tem oposição Sol-Saturno, a gente é propenso a também exercitar um fator dos padrões, uma adequação a padrões e a questões que envolvam os temas convencionais também. Uma outra informação importante: todo planeta oposto ao Sol, toda oposição ao Sol, o planeta está retrógrado, tá? Porque é algo geométrico, uma regra geométrica, porque a Terra está
ao meio. Vou colocar um desenho aqui, olha lá, ó. Aqui embaixo, ó, o Saturno está pequenininho ali, os anéisinhos, né? O Sol ali no ponto, né? E a Terra ali com Vênus no meio, a Terra no meio de Saturno e do Sol. Sempre que o Saturno está oposto ao Sol, vocês estão vendo, olha ali, ó, pequenininho o Sol, né? O Sol, um pedaço ali a Terra e do lado ali o Saturno ali no cantão, aqui embaixo. O Saturno, todo planeta retrógrado, ele está mais próximo da Terra quando há retrogradação. E todo planeta oposto ao Sol está na metade do tempo da retrogradação. Certo? Regra de astrologia, regrinha básica, informação importante. Por isso que quando Saturno está oposto ao Sol, ou quando um planeta está oposto ao Sol, é o ápice da retrogradação dele no movimento do céu. Saturno está retrógrado já há algum tempo, né? Então Saturno ele está retrógrado aqui, ó, só para checar, para confirmar, desde ali de 17 de junho e vai ficar até 4 de novembro. Então, quando Saturno está oposto ao Sol, está na metade da retrogradação. Tá, e daí? O que você quer dizer com isso? Não. É o ápice da retrogradação. Então não estranhe se o começo da semana for meio vagaroso, for meio lerdo para andar algumas coisas, ter alguns atrasos, uma demora, né? Ter burocracia para resolver questão, uma lerdeza, Saturno, padrão, não tenho que respeitar o padrão, né? Esse é um ponto. Então, é isso que eu digo hoje, Liana, é um tempo até de reposicionamento. Não é a questão de ter tantos retrógrados. É a questão, primeiro, que os pessoais principais, Mercúrio e Vênus, estão em retrogradação, e agora o Saturno, não que o Saturno ele está na metade do tempo da retrogradação. Ele começou a retrogradar lá em junho e vai até novembro. A metade do tempo da retrogradação é a oposição. Então, quando o planeta está oposto ao Sol, olha lá, ó, o Sol e o Saturno está na metade do tempo da retrogradação. Então, o peso da retrogradação é mais forte porque está oposto ao Sol e porque está na metade do tempo da retrogradação. É o ápice. Então é normal na área de Saturno, ali nos 3 graus de peixes, isso vale para o mapa de vocês também. Na área do início de peixes, temas de revisão, temas de reposicionar assuntos, temas de repensar questões, um exercício a aceitar um certo padrão na área de peixes do mapa. Tá? Então, e o começo de semana que pode ser um pouco vagaroso com algumas questões, porque Saturno está na metade do tempo da retrogradação, está oposto ao Sol. Então é um exercício de lidar com alguns padrões e com algumas demoras, algumas lerdezas de questões. Oi, Fernanda, boa noite, tudo bem? Então a galera aí olhar a área de 3. Você diz isso que Saturno está em peixes e o Sol em Virgem? Isso, o Sol estão em signos opostos, né, Paula? Então você percebe que tem uma oposição, está do lado oposto um do outro, né? Só que a retrogradação é porque toda oposição ao Sol é porque a Terra está no meio do Sol e do planeta, certo? Então, uma aulinha astronômica rápida aqui para vocês. Então, eu tenho o Saturninho aqui, tem o Solzinho lá no centro, e tem a Terra ali pequenininha no meio dos dois, certo? Então, uma aulinha didática, e quando acontece isso, quando o Saturno está oposto ao Sol, é o ápice da retrogradação. Todo planeta oposto ao Sol está retrógrado na metade do tempo da retrogradação, certo? Então, interpretando, retrogradação de Saturno aí também mais no ápice para rever questões associadas a padrão, a demora de assuntos, a reposicionar cronograma. Saturno não é um planeta associado aos cronogramas, né? Saturno não é um planeta... Olá, Ieledru, o som tá baixo? Tem que aumentar o teu som, né? Vocês estão me ouvindo bem, né, pessoal? É o teu som, viu, Iledru? É o seu aí, porque tá todo mundo ouvindo bem, eu acho, né?
Então esse é um ponto. Obrigado, Erecê. Obrigado. Boa noite, Fernanda. Então, aí vale essa atenção no geral. Tá? Então, na área desses movimentos, né? Rosângela, tem que observar a área de peixes no mapa astral, que é onde o Saturno faz a oposição ao Sol. A área de peixes e a área de Virgem, tá bom? Tá normal aí, né, Yarinha? O som tá bom? Então, é o teu aí, Iledru. Olha o teu som. Agora melhorou, né? Tava desligado aí, né? Olha o Mercúrio retrógrado mexendo com os sonzinhos da moça, né? Acontece. Às vezes dá uns lapsos aí nos nossos sons. Então, olhar aí essa área de Saturno enquanto ele está na oposição ao Sol. 3 graus de peixes, o 3 graus de... Isso, Yara, perdão. Yara, som reestabelecido. Então, 3 graus de peixes, 3 graus de Virgem, um tempo aí de desafio com padrão, com questões de reposicionar assuntos ou replanejar questões, certo? Saturno está associado a cronograma, Saturno está associado a compreender caretices e padrões de pessoas também, certo? Eixo 1,7, ô Inês? Então, relacionamento, vida 2, ou então a sociabilidade, ou então a sua imagem, o seu posicionamento também diante das relações. Então, se você andou se doando demais, isso pode ser reconfigurado ou reposicionado. Ou então, você talvez precisar se voltar um pouco mais a quem não tenha se voltado antes. Então, essa reflexão, eixo casa 1, casa 7, certo? Então, esse tempo aí de Saturno retrógrado, o que mais que tem de colinha aqui que vale observar? Temas que envolvam cronograma, revisões, padrão. Boa noite, Cris! Padrão de planejamento de temas, questões que envolvam os nossos limites, qualidade de vida é a área de Virgem, aí, ou com a oposição Sol-Saturno. Então, vale essa atenção também, certo? Segunda-feira tem mais um retrógrado para entrar na dança dos movimentos. E a Virgem na casa 10, Mercúrio é lá, também seria trabalho. Bem, também, Yarinha, se a casa 10 começar, se a casa 10 for no começo de Virgem, área profissional ou projetos também, projetos a médio e longo prazo, convivências no trabalho, função, né? Reposiciona, às vezes algum contratempo, né? Isso aí, Yara, bem lembrou, né? Urano ficando em retrogradação na segunda-feira. Urano retrógrado na segunda. Então, mais um para o clube, né? Mais um, Erecê, mais um, tá? Toda retrogradação ela é positiva no sentido de repassar, reposicionar questões. Urano em retrogradação tem questões que é interessante para alternar o ritmo do que envolve uma questão ali, a área de Touro, onde ele está retrogradando, né? Questões, adequação com tecnologias. Urano é associado a tecnologias, associado à inovação. Então a gente pode repassar uma adaptação de ferramenta de trabalho, ferramenta de função, né? O que é mais pesado? Urano, Plutão retrógrado. Então, Cris, na verdade, é a coisa mais normal Urano e Plutão retrógrado, porque eles têm retrogradação durante 4 meses, em média, 4, 5 meses. Tá? A questão é o dia que começa, o dia que faz oposição ao Sol, que é o que eu falei de Saturno, que eu vou repassar para quem chegou atrasado, e o dia que termina. Então, esses dias no céu impactam mais. E é claro, quando você vai olhar o mapa pessoal, a área onde afeta o mapa de vocês. Às vezes pega o Sol de um, às vezes pega Marte de um, o ascendente de um. Então, vai de cada mapa, né? Então, mais aí um retrógrado, Urano, né? Então, temas relacionados à tecnologia, adequação, informação, inovações, né? Dá essa propensão a uma
estagnação, né? Você vê lá o avião do Palmeiras, lá o time do Palmeiras, o avião deu uma estagnada, né? Urano aí estacionando para retrogradação, né? Então cada caso aí é um caso. Então às vezes dá uma tendência a certas estagnações de ritmo, temas atrelados a adaptação do que é inovador, né? Juliana, casa 6, então, ritmo, rotina, trabalho, né? Questão do corpo e da saúde, às vezes uma pausa, algum exercício, algum examezinho ali que volta, alguma coisa de atividade, algo da rotina, às vezes conserta o registro da casa, né? Então esse é um ponto, né? Então se for peixes na casa 1, né? A questão, se peixes for ascendente, é a imagem, é o estilo, né? Mas na verdade é a área de, perdão, peixes não, touro, né? Touro, porque o Urano ele está por touro, né? Então é o trânsito ali nessa área, né? Se for casa 4, questões domésticas, questões familiares, né? Então essa retrogradação por touro, ela vai até janeiro, tá? Então essa história, não tem que se preocupar com retrogradação dos planetas a partir de Júpiter, porque é frequente, é normal, é até necessário, tá? Acontece que quando ele muda o movimento, é como você está no trânsito e aquele, né, se dá uma freada, né, quando balança, né, dá aquela freada e, né, então dá um certo start no dia ou na semana da retrogradação. Você está lá, tem que frear, né, dá aquele sustinho. A retrogradação é um pouco isso, né, aquele start ali de um certo sustinho onde ele retrograda. Então dá uma estagnação, dá um contratempo na rotina, dá um contratempo no trabalho ou na área de touro, que a pessoa tem ali o trânsito que Urano está nesse período. Tá? Então, muitas vezes é uma fase experimental e de costume com questões tecnológicas. Né? Então deixa rolar, seu Guzmão. Mas o dia da retrogradação, o começo, a oposição com o Sol, que é a metade da retrogradação, tá? Vale esse olhar também. Tá? Então, às vezes, é a adequação com o que é inovador, a adequação com o que é, às vezes, um painelzinho eletrônico do condomínio que a gente tem que se adaptar ou tem que consertar, ou algum elevador, né? Ou aquele painel luminoso, ou algo do nosso trabalho, algo da nossa rotina que dá né, a parte da fiação, a fibra ótica, né? O cara da Vivo que vem fazer uma manutençãozinha, né? Ou da Claro, ou da Oi, ou de quem for. Né? Então tem esse olhar. Então na 8, aí para a Lua em Peixes, é um olhar aí para terapias, para espiritualidade, para questões, um contratempo aí na parte financeira, porque a 8 também é finanças em conjunto. Tá? Então, um olhar aí do trânsito de Urano retrogradando. Tá? Então, pode alternar o ritmo, estagnar algumas questões. Você vê, Urano começa a retrogradação na semana. Todo planeta que começa a retrogradar... Boa noite, Cris! Todo planeta que começa a retrogradar, às vezes dá uma estagnada no começo da semana. Então, a gente tem Urano retrogradando, Mercúrio e Vênus já estão retrógrado, né? Então o Saturno, Plutão, meia dúzia aí retrogradando, Júpiter também tem meia dúzia retrogradando, né? Então vale um cuidado aí. Para quem chegou atrasado, tem a história do Saturno em oposição ao Sol. Todo planeta oposto ao Sol está na metade da retrogradação, tá? Então é um certo ápice também do Saturno retrógrado, na área de Virgem, 3 graus de Peixes, 3 graus de Virgem. Só repassando aí para a turminha que chegou atrasada. Tá? Então, quando o planeta é oposto ao Sol, ele está na metade da retrogradação. Então, a semana para reposicionar assuntos, para revisar questões, para reencontros, para refazer algo que estava meio pendente, é positiva, é interessante, né? É um pouco esse lado dessa questão, né? Saturno oposição ao Sol, por exemplo. Então, Cris, Saturno oposição ao Sol tem todo ano, uma vez por ano, né? Então depende de quem ou de alguém ou de onde a questão do Saturno acontece na área.
que vai desencadear o assunto, né? Essa questão de morte ou acidente é muito peculiar ao contexto de vida a qual vai se observar a região do mapa ou a região do aspecto, certo? Então, em geral, no trânsito, Saturno oposição ao Sol, todo ano tem, e é o ápice de quando Saturno está retrógrado, certo? E a área de 3 graus de Virgem, você observa aonde o exercício do padrão a ter que lidar. Saturno é associado a padrão, a cronograma, então pode dar uma estagnação, até uma tendência a uma certa ruptura de questões que envolvam um padrão. Pode se romper com algum padrão ou com alguma questão também que vinha demorando, bem empacada, ou a gente perceber a necessidade de uma diplomacia ou de um padrão a ser adequado aí ao longo da semana. Mas, em geral, é uma semana propensa aí a uma vagarosidade ou um exercício de paciência ao longo da semana, certo? Nós temos terça-feira, lua cheia em Peixes, terça-feira, né? Então a gente já tem o Saturno em Peixes, ali junto da Lua, opondo ao Sol, e ainda vai ter uma Lua cheia em Peixes. Então essa área de Peixes no mapa, ela é de atenção para intensidade de questões e que podem tomar um envolvimento emocional na área do nosso mapa. Pela Lua cheia e por Saturno estar do lado oposto ao Sol nessa semana, fazendo a oposição. Então a Lua cheia, em geral, Lua cheia impacta em questões de mídia, de divulgação. Toda lua cheia, a lua está oposta ao Sol. Então ela favorece questões de divulgação, de marketing, os ambientes públicos ficam mais ouriçados, né? Acentua o movimento nas repartições, nos mercados, nos locais públicos. Lua cheia, em geral, dá umas bombadas nos ambientes, começa a encher um pouco além da conta, ou vale uma atenção com o frisson emocional na maneira de lidar com assuntos e questões. Vale uma atenção com mídia, com marketing, né? Eventos, atividades. Em geral, lua cheia tem esse fator de uma evidenciação dos assuntos. Então, para divulgações, eu sempre aconselho uma lua cheia também para eventos, atividades, começar algo, ou dar uma bombada num merchan que a gente tenha, um produto, uma loja. Lua cheia é sempre especial, tá? Sempre interessante. Positivo para cinema, para artes, para evidências de assuntos culturais, ou de música, ou de artes, que a gente pode deparar aí no mainstream, né, que a galera chama, na mídia, num contexto. Olá, Eveline! Estamos terminando já. Então a lua cheia ela tem esse fator de mais intensidade emocional, mas também potencializa divulgações, potencializa eventos, atividades, questões que dão um certo frisson, né, uma chamada de atenção quando estamos numa semana de lua cheia. Uma propensão a gente ter uma certa comoção com questões coletivas, associada a crenças, algo que envolva solidariedade. Então, a lua cheia em Peixes ela também dá um pouco esse envolvimento com questões sociais. Tá? E outro detalhe é que os temas piscianos ficam mais intensos, mais potencializados. Meditação, um exercício de crença, da fé, o lado artístico, o lado cultural, o lado musical, né? Um apreço a um evento musical, artístico, a gente propenso a se envolver mais, né? A pessoa vai no cinema, fica mais melosa, né? Eu choro, eu fico tão envolvido, né? Dá uma emoção extra, né? Uma lua cheia pisciana. Toma cuidado para não nos envolvermos também demais, ou não perdermos o foco, ou dispersarmos à toa emocionalmente por causa de algum drama um pouco incompatível também. Tá? Então a lua cheia em Peixes às vezes pode dar uns dramas um pouco exacerbados em algumas convivências, mas também dá uma inspiração emocional, né? Num geral, para
para uma doação solidária, às vezes gostaram, né, da choradeira mexicana da galera. Então, às vezes, uma lua cheia em peixes, a gente pode se deparar com os dramalhões mexicanos de algumas pessoas também um pouco exageradas. Mas a gente fica suscetível a despertar um lado solidário com causas, questões ou com algo particular nosso, né? Às vezes você gosta de uma instituição, uma entidade, você vai lá, faz uma ação a mais, né? Isso aí, uma lua cheia em peixes sempre é especial, mas uma lua cheia em peixes, um acréscimo a mais também motiva de modo geral, certo? Então, pessoal, repassando aí a semana, rapidão para quem perdeu atrasado, Marte em Libra no domingo, aquele exercício da diplomacia, aquele exercício também das nossas ações e da ansiedade, tá? Desperta uma sociabilidade, mas desperta também um exercício dos impulsos. Então, geralmente com Marte em Libra, quem é mais ansioso e impulsivo pede um exercício de moderação e estratégia nas ações. E quem é mais difícil para a tomada de decisão, Marte em Libra, ele desperta ou potencializa ou pede o exercício. Vamos agir, meu povo, vamos agir, está demorando. Tá? Então, Marte em Libra, Cris, então, quando Marte está em Libra é o retorno de Marte. Então, um momento especial aonde você tem Marte para começo, para início, para ponto de partida de situações, certo? Tem Urano retrógrado, que eu disse para vocês, né? Que pode exercitar ou pedir um cuidado com adaptações do que é inovador ou do que é fora do padrão, tá? Até objetos, até questões do financeiro, tecnológicas, né? Notícias de empresas de tecnologia ou de transições tecnológicas, de repente aí o iPhone ou uma empresa trazendo algum produto ou reposicionando questão. E no cotidiano a gente tendo que adequar, um desafio de adequação com o que é inovador ou com o que dá uma estagnada numa ferramenta ou algo que a gente precisa se adaptar com algo que inova. Tá? Tem a história da oposição Sol-Saturno, né, que eu contei para vocês do Saturno, todo planeta oposto ao Sol, está na metade da retrogradação. Então, a retrogradação fica mais acentuada. Né? Então tem esse ponto. Vai nascer o bebê, Pati? Que legal, uma ótima semana, uma boa hora para você. Vem um virginiano aí com um monte de posições em retrogradação. Vai ser destacado. Então, a Europa está freando as Big Techs. Isso é uma sinalização boa aí do Urano em retrogradação. Ô, Cris, boa analogia. Então, essa questão marcando, né? Um sinal. Então, a oposição Sol-Saturno é um desafio em adequar com padrões ou uma tendência a uma certa estagnação. Saturno está na metade da retrogradação. Né? Todo planeta oposto ao Sol está retrógrado e na metade do tempo de retrogradação. Então a gente é suscetível a reposicionar planos, repensar cronograma e ter uma lerdeza no andar de certas questões. Então a área do 3 graus de peixes é um pouco destacada nessa questão, tá? Nesse olhar. E a lua cheia em peixes na quarta-feira, 30 de agosto, dá tendência a uma intensidade emocional nas questões sociais, aquela história que eu falei para você, os ambientes sociais propensos a ficar mais intensos na vivência de assuntos, favorece mídia, marketing, divulgação, lua cheia, né? Vamos pôr o produto para ser destacado, ou o nosso serviço, ou o nosso merchan, né? E a lua cheia em peixes também desperta uma compaixão coletiva, uma solidariedade coletiva no sentido geral, mas requer atenção para a gente não se envolver demais com certos dramas exagerados de lugares, de pessoas, né? A gente é suscetível a degustar mais a arte, música, cinema, no contexto geral também, e desperta o criativo, lado criativo também. A área de peixes propensa a uma intensidade emocional, porque tem lua cheia em peixes e tem Saturno em peixes opondo ao Sol. Certo? Pessoal, esse é o céu da semana.
dos últimos dias de agosto, de 27 de agosto a 2 de setembro. Obrigado a todos pela presença, por mais uma live aí, trocando ideias, sabendo do panorama astrológico e do céu num geral. Obrigado aí, galera que nos assiste, Ana Martins, Cris, Ju, turma toda aí que nos acompanha. Para quem assiste ao longo da semana, obrigado, Lu em Peixes, boa noite, ótimo fim de semana. Obrigado aí. Calma e elegância nesse tempo de Mercúrio retrógrado, de Vênus retrógrado, de Urano retrógrado, né? De Saturno retrógrado, de Plutão retrógrado. Obrigado, Yara. Obrigado, galera que nos assiste. Erecê, super grato também. Ótima semana a todos. Renata, um beijo aí a todos. Abraço, ótima semana. Tchau!